Sung Surho descobre a verdade por trás do sistema. Diferente de seu pai Sung Jin-woo, Surho não irá se tornar o monarca das sombras quando superar o sistema. Isso porque pode haver apenas um monarca das sombras. E como sabemos, Jin-woo está lutando na fenda dimensional. Por isso, o sistema de Surho foi criado para liberar seu próprio potencial, se adaptando assim aos caminhos que ele escolher. Gray consegue derrotar os goblins que estavam na sua área. Beru dizia: "Você está lutando muito bem agora. Continue ficando mais forte para que você possa proteger o jovem monarca." Gray come até ficar satisfeito. O herdeiro do monarca das presas devora os adversários e Surho, observando aquilo, falava: "Como o nome dele acabou virando Gray. Mesmo assim, estou feliz que ele esteja se adaptando mais rápido do que eu pensava." De repente, o sistema envia uma mensagem. O aliado Gray obteve uma certa quantidade de XP por caçar monstros e alcançou o alvo. O XP agora será dividido com o jogador. Surho fica surpreso e diz: "Beru, estou ganhando experiência por essa caça do Gray. Esse tipo de sistema já existia antes." Beru então responde: "É mesmo? Não tenho certeza, mas acho que é similar a quando as sombras caçavam e o XP ia para o monarca das sombras." Surho acredita que é como um sistema de grupo, onde a experiência é compartilhada. "É bem conveniente que eu consiga esse tipo de experiência automaticamente, apesar de ser apenas 50%. Beru fala que nesse caso, eles devem deixar o Gray caçando naquele lugar. Porém o lobo de repente sente algo e uma mensagem do sistema aparece para Surho: "Você matou um certo número de monstros da Dungeon das Sombras. As condições para uma missão foram cumpridas. A missão diária Limpeza da Dungeon das Sombras surgiu. Mate 100 goblins, 10 goblins comandantes e um goblin centurião." Surho entende: o sistema quer que ele mate os goblins diariamente. Se é uma missão, então deve ter recompensas. E já que é uma missão diária, significa que vou conseguir essas recompensas todo dia. Beru responde: "Ao que parece, o sistema quer que esse seja permanentemente o seu território." Surho fica um pouco entediado. Ele deveria encontrar 100 goblins em um lugar tão grande. E de repente, o garoto abre seu inventário. Ele invoca a trombeta de chifre. Esse é um instrumento musical utilizado pelo Goblin Centurião quando ele deseja invocar seus subordinados. Surho obteve esse item quando matou os goblins daquela outra vez. Ele então utiliza o item para convocar os goblins que estão próximos. E de repente, vários goblins surgem de dentro da floresta e rapidamente partem para o ataque. Seu alvo é Sung Surho. O garoto diz que foi como ele planejou. Beru fica surpreso. "Quem diria que você iria reunir os goblins usando aquele chifre? Isso foi bem inteligente." Surho concentra seu poder no punho e nesse momento parte para o ataque. Com poderosos socos, Surho destrói por completo uma horda de goblins. Ele diz que esses inimigos são bem irritantes agora, mas já que precisa matar um monte deles, Surho utilizava a trombeta de chifres diversas vezes para invocar os inimigos e acabar com eles. Diversos goblins são invocados de uma só vez. Eles se acumulam na frente de Sung Surho. O garoto precisava que tivesse ao menos essa quantidade de inimigos para acabar com a missão o mais rápido possível. Após um grande massacre, Sung Surho completa a missão. Vemos Gray que estava exausto. Afinal, ele caçou por 3 horas seguidas. A missão diária Limpeza de Dungeon das Sombras concluída, e assim chega a recompensa dessa missão. Enquanto Surho via quais eram as suas recompensas, Beru perguntava se havia algum problema. Surho diz que os números da missão são um pouco estranhos. A missão foi concluída, porém o número continuava aumentando. Ele havia derrotado 7 goblins a mais e o sistema continuava a contagem. Surho então sorri. Será que, se a contagem continuar a subir, então deve haver algum segredo escondido? Vou aproveitar essa oportunidade para ver quando a contagem vai parar. Gray fica assustado com essa decisão, afinal, ele já estava muito cansado. Após uma intensa batalha com mais uma centena de goblins, finalmente o contador para. Gray estava inconsciente devido ao cansaço, e uma nova recompensa chega para Surho. O garoto comemora, finalmente tinha algo escondido. As recompensas que ele recebeu foram as seguintes: recuperação de status, pontos de habilidade mais 3, caixa abençoada aleatória, caixa amaldiçoada aleatória. Surho então aceita a recuperação de status. Eu me recuperei perfeitamente. É como quando subo de nível. Se eu escolher essa recompensa, ela pode ser uma maneira mais fácil de me recuperar caso eu fique ferido no meio de uma luta. Aceitar a segunda recompensa.
Conforme eu subo de nível, mais difícil fica de ganhar pontos. Posso usar essa recompensa da missão diária para ficar mais forte todo dia. E a última recompensa, Suho deve escolher entre duas caixas aleatórias. A caixa abençoada dá ao jogador um item que ele deseja, e a caixa amaldiçoada dá a ele um item que o jogador precisa. Suho dizia: se eu conseguir o que eu quero, pode não ser o que eu preciso. Se eu optar pelo que eu preciso, algo que eu não quero pode vir a aparecer. O que eu quero, isso é vago demais. Nesse momento, eu preciso de um monte de coisas diferentes. Escolher a caixa amaldiçoada aleatória. O item chifre de vulcão foi dado ao jogador. Nesse momento, a caixa se abre e vemos duas manoplas feitas com o chifre do demônio vulcão. Suho fica surpreso. O chifre de vulcão aumentará seu ataque em 40 pontos. Essa é uma manopla feita do demônio avarento. Ela contém a autoridade de vulcão e pode causar muito dano adicional. Seu efeito é o desejo por destruição, que aumenta o dano físico em 30%. E também o predador demoníaco. Quanto mais almas demoníacas você devorar, mais forte a autoridade de vulcão ficará. Suho dizia: não posso continuar transformando as sombras em armas o tempo todo, então eu quero uma arma separada, e isso funcionou bem demais. Suho coloca suas novas manoplas e diz: ela aumenta o dano físico em 30%, isso significa que quanto mais demônios eu caçar, maior será esse valor. É um pouco pesado, então terei que investir alguns dos meus pontos em habilidade e força. Agora só preciso caçar demônios para upar a minha arma. De repente Suho recebe outra mensagem. Houve uma mudança na condição de seu aliado Gray. Ele mudou de respeito para medo. Beru diz para o jovem monarca que o lobo não tinha estamina infinita e por tê-lo forçado demais, agora ele estava com medo. Suho pede desculpas e diz que eles devem descansar por hoje. Tem algumas coisas que preciso encontrar lá fora também. Suho sai da Dungeon das Sombras e diz: eles disseram que o nome da guilda relacionada com a guilda hiena se chama Ceifadores. Beru responde que é isso mesmo e por onde eu deveria começar a investigar. De repente, o celular de Suho recebe algumas mensagens dizendo: Suho, por favor, me ajude. Ele vai até a área da estação de Seul. Aquela era uma área perigosa que estava completamente destruída. Quem estava esperando Suho era ninguém menos do que Talin. Ele dizia: muito obrigado por vir. Era para eu ir para uma dungeon hoje, mas o time de coleta me deixou na mão. Suho pergunta se nenhum deles veio trabalhar. Lin Do-gyun responde que é isso mesmo, ninguém foi trabalhar. Aqueles malditos, tenho certeza que saíram para beber juntos em algum lugar. Suho pede para Talin se acalmar, ele irá ajudá-lo. Lin Do-gyun diz que seu amigo é o melhor e então separa uma roupa protetora para ele. Do-gyun dizia: trabalhar de coletor é muito mais perigoso do que de escavador, então vestir roupas protetoras é essencial. O time da escavação só entra e faz seu trabalho quando a caçada está completa, mas o time de coleta precisa coletar as coisas dos monstros que o time de ataque mata, então eles precisam segui-los de perto. Isso é só para caso tenha uma emboscada repentina, e também porque os espinhos e as escamas dos cadáveres podem nos machucar. Suho fica surpreso, então é por isso que as roupas protetoras são necessárias. De repente o time de caçadores chega até ali. Eles perguntam: mas o que é isso? Por que tem tão poucas pessoas no time de coleta? Lin Do-gyun pede desculpas. O time de coleta que deveria aparecer hoje simplesmente sumiu. O líder da raid responde: nós temos um contrato. Que tipo de situação irresponsável é essa? Você sabe quanto nós pagamos à guilda Ceifadores para entrar nessa dungeon? Se você ousar ficar muito para trás, mandarei uma reclamação formal contra você para a associação. Vou garantir que você nunca mais faça um trabalho de coleta novamente. Do-gyun responde: garanto que vamos trabalhar ainda mais duro. Por favor, confie na gente. O caçador diz que esse é um pessoal muito irresponsável. E Do-gyun revela para Suho que ele nem mesmo era o líder do time de coleta e pede para que Suho utilize suas invocações para ajudar. Suho observa os caçadores que formam um grupo de ataque. Ele dizia em pensamentos: 4 caçadores do tipo mago de rank D, 5 caçadores do tipo combate de rank D e um curandeiro de rank C. O cara que gritou agora há pouco, parece que o curandeiro é o líder do time de combate. A caixa amaldiçoada aleatória que diz me dar o que eu preciso e a arma devoradora de demônios que veio dela, o chifre de vulcão. E agora essa coincidência com o instrutor Talin e essa dungeon de campo que pertence à guilda Ceifadores.
se isso tudo não for apenas uma simples coincidência. Parece que algo perigoso está prestes a acontecer. Do-gyun fala para Suho ter cuidado onde pisa. O chão era bem escorregadio e dentro daquele lugar vemos uma névoa flamejante e à sua frente avistamos 3 demônios que apenas observam. O líder da raid pede para os magos iluminarem o local. Eles utilizam magia de chamas para fazer isso. Todos devem assumir suas posições de combate. Os inimigos estão logo à frente. Os monstros se aproximam rapidamente e o líder da raid dizia: equipe de coleta, já que só tem 2 de vocês, quero que fiquem grudados na gente e coletem rápido. Lee Do-gyun dizia: eu não acredito que eles querem a gente perto da equipe de ataque. Suho falava em pensamentos: monstros largato, já que a caixa aleatória amaldiçoada me deu chifre de vulcã e estava esperando encontrar monstros demoníacos por aqui. Mas isso é uma boa chance de ver como grupos de caçadores lutam. Eu vou aprender como vários caçadores lutam juntos. Vemos os magos atirando fogo nos lagartos, enquanto os arqueiros atiram suas flechas e os guerreiros atacam com suas lâminas. Suho invoca a chave das sombras e dizia: conforme eu faço missões diárias, vários corpos de comandantes e centuriões goblins aparecem. Ergam-se. Nesse momento, utilizando a chave, Suho invoca as sombras dos goblins que estavam na Dungeon das Sombras. Agora Sung Suho consegue comandar 7 soldados das sombras, graças ao aumento do atributo de inteligência. O grupo de caçadores acabaram com os monstros lagartos, e agora todos iriam fazer uma pausa para descansar. Um dos caçadores perguntam por que eles já iriam fazer um descanso, e o líder da raid responde: mesmo querendo caçar mais, só tem 2 membros na nossa equipe de coleta, então não tem jeito. Quem diria que a equipe que deveria nos ajudar está nos atrasando. Porém, de repente, o líder se assusta. Ao olhar para trás, ele avista os goblins das sombras fazendo todo o trabalho de coleta. O caçador se pergunta o que era isso, e Lee Do-gyun comemorava: as coisas são muito fáceis com Suho, a equipe de ataque é mais lenta do que pensei. O líder da raid fica surpreso ao perceber que o time de coleta já fez o seu trabalho. Assustado, ele pergunta se aquelas invocações são de Suho. O garoto responde que sim, e Lee Do-gyun acredita que o chefe da raid deveria estar tentando caçar confusão novamente. Porém, algo inesperado acontece. O caçador segura nas mãos de Suho e diz: por favor, vire um membro exclusivo da equipe de coleta de nosso grupo. Suho responde que não pretende ficar fazendo o trabalho de coleta. Porém, o caçador insistia: vou te pagar o maior salário permitido pelo mercado. Porém, naquele momento, outro caçador chama o capitão. Eles estão com problemas. Os caçadores descobriram o cadáver de uma pessoa. O capitão e Suho ficam surpresos. Caído no chão, logo à frente, realmente tinha um cadáver. Os caçadores acreditam que era o cadáver de um civil, porém ele estava com queimaduras. Os caçadores não lembravam dos monstros daquele lugar terem a habilidade de utilizar o fogo. Porém, Lee Do-gyun e Sung Suho reconhecem que tipo de cadáver era aquele. Essa era uma pessoa que foi infectada pelos névoas flamejantes e acabou se tornando um deles. Suho fica preocupado, afinal, os dois presenciaram esse terrível incidente em sua universidade. O capitão se aproxima e diz: névoa flamejante quer dizer que são os novos monstros que queimam com uma chama azul. Do-gyun responde que sim, ele tem certeza. Nós estávamos no lugar do incidente da névoa flamejante, na Universidade de Artes da Coreia. De repente, os demais caçadores do grupo encontram outros corpos carbonizados. Um dos caçadores pergunta ao líder se eles devem parar e relatar a associação. O capitão dizia em pensamentos: é certamente estranho, mas as roupas desses cadáveres definitivamente são de civis, não são de caçadores. Considerando que nosso grupo possui despertados de rank D e C, não deve ser um problema. Vamos continuar. Essa foi a decisão do capitão e os outros caçadores já esperavam por isso. Suho fica surpreso e se pergunta por que esse cara quer continuar, mesmo em uma situação tão perigosa. Ele dizia: com licença, mas os névoas flamejantes são muito mais perigosos do que você pensa. O capitão então responde: sendo o líder dessa raid, eu que vou decidir isso. Equipe de coleta, por favor terminem aqui no Siga. Do-gyun se pergunta se terá que ver aqueles monstros novamente. E Suho se lembra que seu amigo tem a habilidade de corrida. Se as coisas ficarem ruins,
fuja imediatamente. Parece que algo perigoso está prestes a acontecer. Os caçadores vão até as profundezas daquele lugar e enquanto isso, em uma sala, vemos vários névoas flamejantes amarrados e gritando de dor. Eles estavam presos em um tipo de máquina. Enquanto seus corpos queimavam, eles giravam em volta de uma pedra dourada. Os 3 demônios responsáveis por aquele lugar apenas observavam e um deles dizia: o poder de fogo ainda deixa a desejar. Segundo, como está nosso progresso na questão do combustível? O demônio encapuzado, nomeado de segundo, responde: surgiu um problema com o suprimento, então está sendo difícil de conseguir mais. Parece que precisarei pedir para aquele humano criar um novo fornecedor. O demônio menor dizia: precisamos mais rápido. Segundo, então falava: quem diria que os hiena, aqueles que nos davam combustível, teriam um problema assim? Nesse ritmo, vamos produzir menos poeira estelar que as outras fábricas. O demônio maior pressente algo e o menor dizia: presença detectada acima. O outro então fala: é um caçador? Perfeito, bem quando precisávamos de combustível. O demônio menor se chama terceiro e diz: eu vou, irmãos, sacrifício, invocar parentes, preparar. Ao que parece, esse demônio não consegue desenvolver uma frase completa. Ele apenas diz palavras-chave para seus irmãos entenderem o seu plano. O segundo demônio pergunta: terceiro, está ciente que precisa capturá-los vivos? O terceiro segura sua espada e responde que sim. Naquele momento, os caçadores que estavam invadindo aquela fábrica acabaram de derrotar vários monstros lagarto. O líder utiliza seus poderes de cura para assim curar seus aliados. Ele dizia: vamos receber bastante hoje. Um dos caçadores falava: ainda bem que decidimos continuar. O healer então coloca sua mão no bolso e diz: estava guardando isso até agora, mas já que conseguimos uma boa coleta por hoje, eu vou usar. É chamado de poeira estelar. Já ouviram falar disso? Os caçadores ficam surpresos ao verem aquela pérola azul e diziam: uau, é um amplificador de mana que se popularizou com os caçadores ultimamente. Ouvi dizer que é muito difícil de conseguir um. Quem diria que você estava escondendo isso o tempo todo? O líder revela que os efeitos da poeira estelar duram apenas uma semana, mas dizem que é potente o bastante para aumentar o rank de um caçador de baixo rank. Se eu tomar isso, terei mana o bastante para virar um rank C. De repente, ao fundo daquele túnel, vemos o terceiro irmão demônio se aproximando em alta velocidade. Seu alvo é o healer do grupo. Rapidamente, ele avança até as costas do líder e desfere um poderoso ataque. Antes que pudesse tomar a poeira estelar, o líder acaba sendo atingido por aquele demônio. O terceiro demônio sabe que precisa daquele caçador vivo e por isso utilizou a parte da sua espada, que não tem corte, para desferir aquele golpe. Todos os outros caçadores ficam surpresos. Aquele era um monstro mágico que acabou de falar a língua humana. De qualquer forma, ele é um inimigo e por isso os caçadores devem ficar em alerta. O demônio avança mais uma vez e consegue derrubar outro caçador. Ele conta quantos inimigos existem. São 10 caçadores no total. O demônio dizia: oponentes difíceis. 10. Não preciso de todos. Matar caçador forte. O demônio retira da manga uma poeira estelar. Os caçadores ficam assustados ao verem que o monstro também possui esse item. Eles se perguntam se até os monstros podem tomar isso. O demônio responde que sim, e então toma aquilo. Os caçadores então avançam dizendo: temos que matá-lo antes que surta efeito. Pessoal, avancem! O demônio ataca com sua espada e começa a atacar o corpo daqueles caçadores. Seus corpos estão sendo cortados. Após derrotar os guerreiros, o demônio ataca os magos sem piedade. Suas magias de fogo não fazem efeito contra aquela coisa, e até mesmo as tochas feitas de magia são apagadas. O local fica todo escuro e o demônio aproveita a chance para atacar os caçadores que não conseguem vê-lo. Eles começam a gritar por socorro, mas no final o demônio mata vários caçadores e leva o líder com vida. Sua espada estava banhada de sangue. O combustível foi adquirido. De repente, Surro recebe uma missão do sistema: o resgate dos sobreviventes. Um demônio capturou algumas pessoas por perto. Resgate o máximo possível. A recompensa mudará de acordo com o número de sobreviventes resgatados. Número de sobreviventes atuais são 7. Surro fica surpreso ao ver aquela mensagem. Ele retira a máscara de proteção do seu traje. O jovem monarca estava surpreso. Então isso foi obra de um demônio.
Surro deve cumprir o alerta de missão dado pelo sistema. Resgate os sobreviventes. Beru se aproxima e pergunta o que aconteceu. Surro revela sobre sua missão. Parece que há alguns demônios próximos que sequestraram os humanos. Vendo como quanto mais pessoas eu salvo, mais recompensas eu ganho. Logo logo a vida das pessoas vai estar em um grande perigo. Surro se aproxima de Talin e diz: "Ei, acho que algo aconteceu com o time de ataque. Saia da dungeon agora." Lim Do-gyun pergunta como o garoto sabe disso, e Surro responde: "São apenas meus instintos. Os goblins te levarão para a entrada." Nesse momento, os goblins das sombras começam a empurrar Do-gyun para a saída. Ele diz para Surro esperar um segundo e pergunta o que o garoto irá fazer. Surro revela que vai encontrar o time de ataque. Nesse instante, Do-gyun fica surpreso com a determinação de seu amigo e dizia: "Tudo bem, eu seria apenas um peso, um obstáculo se fosse com você. Assim que eu sair, pedirei ajuda à Associação de Caçadores." Surro agradece seu amigo e nesse momento invoca Grey, o descendente do monarca das presas. O jovem lobo se funde com Surro. Nessa forma, seus cabelos ficam brancos e o jovem monarca também coloca suas manoplas de vulcã. Ele está em sua forma mais poderosa e dizia: "Precisamos ir, rápido." Surro avança para o fundo daquela dungeon. Aquele lugar era escuro e sombrio, um lugar certamente assustador. Os caçadores que foram capturados com vida são jogados no chão. O demônio chamado Terceiro dizia: "Carvão obtido." O demônio que se chama Segundo diz que seu irmão voltou bem rápido. O portal abrirá em breve e os demônios serão invocados. Terceiro diz que venceu os adversários bem rápido e Segundo responde: "Ok, então para celebrar sua vitória rápida, organize os carvões." Terceiro diz que isso não era justo. Ele pega os caçadores que estão inconscientes e os coloca frente àquela máquina estranha, onde os névoas flamejantes estavam presos. Segundo então se pronuncia: "Fico feliz que conseguimos repor o carvão. Com isso devemos conseguir produzir esse lote de poeira estelar sem muitos problemas. O veneno que fomos ensinados a fazer usando as técnicas demoníacas secretas e um estimulante do despertar derivado do veneno Berserker. Essa é a poeira estelar." O veneno Berserker existente pode aumentar o poder mágico de alguém, mas ele tem o efeito colateral que consome a força vital de seu usuário. Quem diria que os efeitos colaterais das chamas, que vêm ao queimar cristais de essência demoníaca que estão banhados no sangue de demônios, poderia ser mitigado ao substituí-los pelas chamas dos névoas de fogo do inferno. O demônio, chamado de Primeiro, então o completa. Tudo isso é graças ao apóstolo ter nos ensinado como fazer. Até mesmo os monstros, que são feitos pela corrupção da alma de um ser vivo, causando a perda de sua racionalidade, foram trazidos para esse mundo pelo apóstolo. Graças a isso, demônios de rank baixo como nós, agora temos uma chance de ficarmos mais fortes. Vemos que o olho do Terceiro brilhava e nele tinha o símbolo do Zitari. Ele concorda com o que o Primeiro disse, porém de repente, os três demônios pressentem algo. O Primeiro dizia: "Há uma presença se aproximando rapidamente deste lugar." O Segundo pergunta se teria algum caçador sobrando, porém o Terceiro responde: "Camarada, novo caçador, grande chance." De repente, a porta daquele lugar é arrebentada com apenas um chute. Quem acaba de chegar ali é Song Surro. O terceiro demônio avança com sua espada gigantesca. Ele corta a porta de aço que foi jogada em sua direção. Surro diz para Beru que esse realmente é o lugar que ele procurava. Seus olhos brilham e ele se surpreende ao ver que à sua frente estavam 3 demônios. Surro dizia: "Tem também aquelas coisas lá atrás. Eles amarraram algumas névoas flamejantes e estão queimando elas. Isso é algum tipo de ritual? Felizmente os sobreviventes ainda estão seguros." De repente, a lâmina do terceiro demônio se aproxima do pescoço de Surro. O inimigo desfere um poderoso corte, mas o filho do monarca consegue se esquivar. O demônio fica nervoso e Surro dizia: "Vocês são os caras que mataram os caçadores que eu encontrei vindo para cá." Surro prepara um poderoso soco e desfere o seu ataque. O demônio se defende com sua espada, mas mesmo assim é arremessado para longe devido ao impacto. O segundo demônio, vendo aquilo, dizia: "Ele consegue desviar do seu ataque, mesmo com o terceiro sendo aprimorado com a poeira estelar. Parece que precisamos ajudar." O primeiro e o segundo irmãos demônios consomem a poeira estelar para aumentar os seus poderes.
Naquele momento, o terceiro enfrentava Suho. Apesar de seus rápidos ataques de espada, Suho conseguiu se defender, utilizando suas novas manoplas. Porém, de repente, uma voz dizia: saia da frente, terceiro. Suho se assusta com aquela pressão de energia mágica e, ao olhar para o alto, percebe que o demônio maior estava se aproximando para atacar. Após consumir a poeira estelar, ele ficou muito mais forte. O primeiro demônio então desfere um poderoso soco que atinge o chão. Suho conseguiu tomar distância saltando para trás, porém logo atrás dele, o segundo demônio aparece. Ele possui um poder elétrico nas mãos e com isso atinge Suho pelas costas. O corpo do jovem monarca recebe uma poderosa descarga elétrica mágica e enquanto estava paralisado, o terceiro demônio avança com sua espada gigantesca. Ele estava prestes a cortar o corpo do jovem monarca, mas nesse momento Suho dizia: ergam-se. As sombras então se erguem e nessa hora tomam a forma de goblins das sombras. Eles partem para cima do inimigo e seguram o terceiro demônio. O segundo demônio fica surpreso ao ver o poder do monarca das sombras e Suho aproveita essa brecha para poder atacá-lo. Ele joga o inimigo para longe e o demônio dizia: primeiro, aquilo é. E o primeiro responde que sim, foi aquilo que vimos no dia em que os demônios foram exterminados. É igualzinho à autoridade do monarca das sombras. Embora aquilo seja tão fraco que sequer pode ser comparado ao poder do monarca das sombras. Nesse momento o terceiro acaba destruindo todos os goblins das sombras, utilizando a sua espada. Suho, porém, continua de pé diante dos três demônios. E o segundo dizia: bem, se ele não é o monarca das sombras, então não precisamos ficar com medo. Os três demônios se colocam em posição de combate, e Suho dizia em pensamentos: eles são mais fracos do que o Brock se eu os enfrentar individualmente. Porém, vai ser difícil para mim derrotá-los com eles formando um time de 3. Mesmo se eu continuar revivendo os goblins, só estarei desperdiçando a minha mana. Será que devo usar aquele método? De repente, Suho escuta a voz de Beru e se lembra de algo que ele disse: jovem monarca, como você mandou, só comi esse corpo até ser capaz de ler as suas memórias. E deixei o resto do cadáver como estava. As sombras ficam mais fracas com o passar do tempo de suas mortes. Tem algum motivo pelo qual você escolheu manter esse cadáver? Suho responde: é que eu pensei em algo enquanto vi os momentos finais do Brock. Se a sua última luta estava repleta de arrependimentos por estar sendo controlado pelos Itarim, talvez ele possa me ajudar e lutar sem restrições como um guerreiro se eu usar a autoridade das sombras nele. Mas se eu quiser fazer isso, precisarei da permissão de Gray. Nesse momento Gray se aproxima e Suho pergunta: Gray, tudo bem para você? O descendente de Rakan concede a permissão para o Suho e voltando ao presente, o jovem monarca abre a Dungeon das Sombras com sua chave. Ele dizia: erga-se. Uma grande sombra se forma e Suho falava: Brock, se você tem arrependimentos, então lhe darei a oportunidade de lutar. Se é isso que você deseja, responda ao meu chamado. Vemos o cadáver de Brock dentro da Dungeon das Sombras. O poder do jovem monarca se aproxima rapidamente dele e assim a hiena ressurge, sendo agora um soldado das sombras. Brock aparece, ele agora é uma sombra de Sung Suho. Seu tamanho é colossal e até mesmo os demônios ficam surpresos. O grito da hiena estremece aquele lugar. Os demônios assustados diziam: ele é a hiena Brock, foi aquele cara que derrotou o Brock. Suho falava: com isso temos eu, Gray e o Brock, agora estamos em mesmo número. Beru fica triste por não poder ajudar na linha de frente, porém Suho estava sério, ele tem o desejo de derrotar os três demônios. Com seus olhos brilhando ele dizia: então vamos lutar. Brock e Suho avançam com todas as suas forças. A batalha contra os três demônios se inicia, porém de repente o portal que foi aberto naquele lugar simplesmente muda de cor. Aquele era o portal criado pelo segundo, sua cor fica vermelha e alguém sai de dentro dele. Essa pessoa de cabelos roxos também é um demônio. Ela observa o confronto que estava acontecendo ali. Ela era um demônio nobre, seu nome é Exil. Exil vê o choque entre os poderes de Sung Suho e os demônios. Ela se perguntava:
quem me invocou aqui? Esse é o trabalho de um demônio que quer acabar com a minha vida. A garota, porém, fica surpresa ao ver o soldado das sombras Brock. Ela se pergunta por que tem um soldado das sombras neste lugar. Sung Su-ho, fundido com Gray, ataca o demônio chamado Terceiro. Ele é o caçula entre aqueles 3 inimigos. Seus golpes estavam praticamente equivalentes. Su-ho defende os ataques da espada, utilizando suas manoplas de vulcã. Porém, de repente, ele se mostra superior, acertando uma joelhada na barriga do adversário. Terceiro, então abre sua boca e cospe sangue. Su-ho aproveita essa brecha para continuar o seu ataque. Ele avança e diz em pensamentos: com isso, vai ser -1. Porém, de repente, um raio poderoso se aproxima. O garoto consegue perceber esse ataque. Ele então salta e toma distância. Esse é um golpe do demônio chamado Segundo. Sung estava sério e dizia: mais um para interferir. A combinação desses demônios é complicada de lidar. O Segundo pede para seu irmão menor tomar cuidado. E Su-ho continua: se essa luta se estender mais, vou ficar sem mana por causa da possessão do Gray. Até mesmo Brock, que se tornou um soldado das sombras e agora está mais fraco, se comparado à sua versão original, atingiu seu limite só para parar um deles. Vemos que Brock estava enfrentando o demônio maior, o chefe daquele grupo. Su-ho falava: como posso separar esses dois para eu poder lutar contra um de cada vez? De repente, os cabelos roxos se colocam à frente de Su-ho. Essa é Sil. Ele vê as costas da garota demônio que fica frente aos inimigos. Ela dizia: deixa eu te perguntar uma coisa, onde está o Senhor Sung Jin-woo? Sil carregava consigo uma lança, ela estava séria. Su-ho, surpreso, se perguntava: uma cavaleira ferida, de onde ela apareceu? E ela está procurando pelo meu pai. Nesse momento, Beru se aproxima e pergunta o que Sil estava fazendo ali. A garota reconhece essa voz, mas se assusta com a nova aparência de Beru. Ela dizia: sim, você é o Beru. Onde está o seu corpo? Estou tão feliz de te ver. Onde está o Sr. Sung Jin-woo? Quem é aquele garoto humano que está com você? Beru fica furioso por Sil estar o apertando e responde que era uma longa história. O demônio caçula pergunta: oferenda, invocação de demônio? Seu irmão Segundo responde que sim, mas por alguma razão ela parece conhecer nossos inimigos. Seria problemático se ela escolhesse se juntar a eles. Sil sorri, ela tinha lágrimas nos olhos e dizia: e pensar que eu encontraria Beru por aqui. Ele conseguiu, agora posso ficar mais tranquila. Beru, porém, responde: esse é um ótimo momento, vamos continuar nossa reunião mais tarde. Então dê cabo daqueles demônios enquanto está aqui. Sil fica surpresa com esse pedido e os demônios começam seu contra-ataque. Eles diziam: vamos nos livrar da demônio ferida primeiro. Só precisamos do sangue dela para fazer mais pó estelar. Su-ho lembra de ver aquela mulher em algum lugar. Ele dizia: parece que ela está ferida. Será que consegue mesmo lutar contra ele sozinha? Beru responde: demônios de rank baixo não são páreos para ela. Seu nome é Sil. O demônio menor ataca a garota e Beru falava: quando o nosso Lorde destruiu o mundo demoníaco, a família dela foi a única família de demônios nobres que foi poupada. Ela é a filha mais velha da casa Ladir. Em termos humanos, as habilidades dela estão no mesmo nível que a de um caçador rank S. Su-ho fica surpreso ao ouvir aquilo. Ela tem o nível de um rank S, significa que vou poder ver como um rank S luta. Porém, de repente, a lança é jogada para longe e a mulher demônio é facilmente derrotada. Beru e Su-ho ficam surpresos com aquilo. Beru perguntava por que ela está tão fraca. Mesmo a quantidade de mana que estou detectando de você é muito mais baixa do que antes. Sil cai no chão e responde: aconteceram umas coisas, mais ou menos 6 meses atrás. A maioria dos demônios no mundo demoníaco começaram uma rebelião e lutamos o melhor que podíamos, mas nossa família não foi capaz de resistir à rebelião sozinha. Consegui sobreviver graças ao resto dos membros da minha família, mas meu sangue foi tomado enquanto eu estava fugindo e perdi então os meus poderes. Beru, pode me emprestar o seu poder? Beru fica nervoso e diz que seria um desperdício de sua mana. Sil fala que ele é muito mau e Su-ho dizia: agora tenho 2 pessoas que perderam seus poderes. O demônio maior então falava: meus irmãos, vocês ouviram aquilo? Não consegui reconhecê-la porque ela ficou muito fraca, mas pensar que há uma sobrevivente da casa Hadir
Essa é uma chance para nos tornarmos mais fortes ao consumir o sangue de um demônio nobre. Surro dizia, se eu pudesse lutar contra eles, um de cada vez, então seria fácil lidar com pelo menos um deles. Beru fala que tem uma boa ideia para isso. Chegou o momento para eu usar a habilidade que recuperei depois de ganhar um pouco mais de mana. Uma energia vermelha aparece na mão de Beru. Ele coloca esse poder no corpo de Seal. Beru usou a habilidade Ordens Rígidas. Essa habilidade aumenta os atributos de Seal em 50%. A mulher demônio levanta furiosa. Essa habilidade colocou uma maldição de insanidade em seu corpo, tendo um efeito colateral. Beru então ordena, vá para a luta, sua demônio inútil. Seal corre em alta velocidade e vendo aquilo Surro dizia, ela está em um estado bem lamentável. Enfim, se eu puder transformar isso em uma luta de 1 contra 1, vemos que Brock também avança contra o demônio maior. A batalha entre os dois volta a acontecer. Seal lutava contra o segundo demônio, sua lança ataca o escudo mágico feito por ele, e de repente o terceiro ataca Seal pelas costas. Ele dizia, sangue da nobre demônio obtido. Sua espada estava prestes a cortar o pescoço da garota, mas Surro aparece de repente e segura o inimigo. Ele salva a vida de Seal e joga o demônio para longe. O terceiro é jogado nas máquinas de fazer poeira estelar. Ele atinge o cristal e começa a agonizar de dor. Aproveitando esse momento, Surro avança mais uma vez e agora corta o demônio ao meio com a sua própria espada. O sistema manda uma mensagem, você matou um demônio de rank baixo, você subiu de nível. Surro se recupera após subir de nível, ele concentra seu poder no punho e diz, 1 a menos por enquanto, o chifre de Vulcan devora a alma daquele demônio e seu dano físico aumenta em 31%. Seal atacava ferozmente o escudo mágico do inimigo. O segundo demônio fica preocupado. O irmão caçula morreu. Merda, preciso fazer alguma coisa para parar essa mulher que está louca. De repente, o efeito da habilidade Ordens Rígidas de Beru acaba. Seal perde sua consciência e cai no chão. O demônio não entende o que aconteceu. Mas antes que pudesse fazer alguma coisa, Surro aparece atrás dele. Ele rapidamente quebra o pescoço do adversário e diz, -2. O chifre de Vulcan também devora aquela alma, e Surro sobe de nível mais uma vez. Agora resta apenas um inimigo. Vemos o demônio gigantesco arremessando Brock para longe, porém ao olhar para trás, ele observa seus irmãos mortos e diz... Agora somos nós que estamos em desvantagem numérica, aqueles inúteis malditos. No entanto, ainda não acabou. Brock, a hiena, se levanta mais uma vez. Ele se prepara, mas o demônio gigantesco tem outro plano. Ele parte para cima de Seal, que estava inconsciente. Em pensamentos, o vilão dizia, preciso ficar mais forte ao consumir o sangue da demônio nobre. Porém, antes que pudesse arrancar a cabeça de Seal, o demônio é parado. Sun Surro pisa em sua mão. A gigantesca mão do demônio é quebrada, e Surro dizia, isso não vai rolar, deixa alguma coisa para eu absorver, Brock. O demônio maior fica assustado ao perceber que o soldado das sombras estava logo atrás dele. Brock abre sua enorme boca e ataca e devora o inimigo. Pouco depois, Seal acorda. Beru pergunta se ela ainda estava viva. A garota se levanta com dificuldade e diz, Beru, você é tão mal. Porém, mais importante, eu não acredito que tem outro humano tirando o Sr. Sun Jinwoo que pode usar soldados das sombras. Quem é ele? Beru responde, você não é leal o suficiente, então não consegue mesmo reconhecê-lo. Dê o seu melhor para se lembrar, você já sabe que é o provável candidato. Seal nesse momento fica perplexa, será que ele é? Após o chifre de Vulcan devorar mais uma alma de demônio, Surro sobe de nível mais uma vez, e agora passou do nível 20, sendo capaz de acessar a loja do sistema. Gray e Surro interrompem sua fusão, e observando aquilo, Seal fica com lágrimas nos olhos. Realmente é ele. Ela se lembra de Sun Jinwoo carregando seu filho, que ainda era um bebê, quando ela o conheceu. Ele é o jovem monarca. Seal finalmente descobre quem é Sun Surro. Ele é o jovem monarca. Surro fica surpreso e dizia em pensamentos, ela acabou de me chamar de jovem monarca. Seal continuava, não consegui te reconhecer, porque você está tão diferente agora, se parece tanto com o Sr. Sun Jinwoo. Nesse momento, Seal perde sua consciência e assustado Surro pergunta, Beru, você a conhece, não é? Ela está bem? A formiga das sombras responde, parece que está exausta, só foi isso. Acabou sua energia e desmaiou. Não parece morta, então não acho que
que você precisa se preocupar. Surro fala que isso é algo bom de ouvir. Ele se sente um pouco mal por ela. Surro também consegue resgatar os caçadores sobreviventes. Beru utiliza um pouco da sua magia de cura para ajudá-los a sobreviver. A missão Resgate os Sobreviventes foi concluída. Surro recebe uma notificação do sistema. 4 sobreviventes foram resgatados. A recompensa da missão então chega. Surro fica feliz que os sobreviventes agora estão seguros. As seguintes recompensas foram preparadas. Pontos de habilidade mais 3 e 700 moedas de ouro. Surro fica surpreso com a quantidade das moedas de ouro. Ele abre a janela da loja e dizia em pensamentos: é como eu pensei, consigo usar o ouro para comprar itens na janela desta loja. Também há poções. Parece que tem uma grande variedade de itens disponíveis. Para concluir as missões e ganhar dinheiro, me lembro dos meus dias de criança, quando recebia trocados, depois que terminava as tarefas que me pediam para fazer. Surro sorri, parando para pensar, foi meu pai que me deu esse sistema, afinal de contas. Pai, obrigado pelos trocados. Surro fica surpreso, ele não consegue dividir a porção de HP com outra pessoa. A poção de cura de grau baixo consegue recuperar seus pontos de vida. Você irá lentamente recuperar 500 pontos se bebê-la, porém não pode compartilhar com outras pessoas, como por exemplo o Ezio. Surro se pergunta se poderia derramar na boca da mulher demônio, e então o garoto faz isso. Ele derrama a poção de cura em Ezio, e para sua surpresa, isso realmente funciona. A garota começa a se recuperar. Beru, ao ver aquilo, dizia: eu não acredito que está gastando dinheiro com uma demônio inútil. Jovem monarca, você é tão generoso. Surro responde: eu não posso deixá-la assim. Vamos levá-la para a Dungeon das Sombras primeiro. Brock, traga os corpos dos demônios que derrotamos também. Brock e Gray arrastam os corpos dos demônios derrotados para dentro do portal. Beru pergunta se o jovem monarca não iria com eles para a Dungeon das Sombras. Surro, porém, responde que ainda tem algo a fazer. Ele pega a espada do demônio caçula e vai até as máquinas que produzem poeira estelar. Ele dizia: névoas flamejantes. Pensei nisso na primeira vez que os vi, mas sempre parece que estão sentindo muita dor, como se estivessem cobertos por chamas. Me desculpe, esse é o único jeito que consigo ajudar. Sung Surro se prepara para atacar e utiliza a habilidade Corte e Tempestade, enquanto o jovem monarca acabava com o sofrimento dos névoas flamejantes. Do lado de fora daquele lugar, vemos um homem junto de alguns membros da Associação de Caçadores. Um dos agentes dizia: descobrimos cadáveres de lagartos despedaçados e névoas flamejantes dentro da dungeon do tipo campo. Mas baseado nos ferimentos dos caçadores mortos que vimos na dungeon, não parece que foram mortos por monstros. Também descobrimos uma sala subterrânea parcialmente destruída que possui marcas de espada. O homem, escutando aquilo, dizia: então havia outra coisa além dos monstros. Lim Dong-un estava se preparando para ir embora, mas o homem o impede dizendo: espera, você é o Sr. Lim Dong-un, a pessoa que reportou esse incidente? Há um registro de alguém com o nome de Sung Surro na equipe de coleta. Você conhece ele? Dong-un responde que sim, ele é um jovem que veio ajudar. O homem pergunta onde Sung estava agora. Dong-un não sabe o que dizer e, após gaguejar, responde: depois que ele saiu da dungeon comigo, foi para um local seguro se esconder. É constrangedor, mas não tem nada que caçadores de rank E como nós possamos fazer além de pedir ajuda para a Associação de Caçadores. O homem fica com o rosto sério. Ele segura o ombro de Dong-un e dizia: você foi muito bem, tomou a melhor decisão que um caçador de rank E pudesse tomar, assim como o manual instrui. Quero que todos vocês continuem procurando e tenham certeza de não deixarem nenhum vestígio passar. Dong-un fica aliviado, porém dizia em pensamentos: a pessoa que salvou os caçadores que sobreviveram provavelmente foi o Surro. Estou certo? Não sei qual o motivo o Surro tem para esconder o seu rank, mas tenho certeza que não é por algo ruim. Vou esperar até ele me contar o que está acontecendo. Dentro da Dungeon das Sombras, vemos Ezio, que acabou de acordar. Ela dizia: e pensar que algo assim aconteceu. O Monarca das Sombras partiu da Terra para poder impedir a invasão dos exércitos dos deuses de fora. Beru falava: nosso rei me enviou para a Terra para liberar o selo do jovem monarca. Apesar de que o jovem monarca é um prodígio e já tinha liberado sozinho o seu selo. Surro falava: seu nome é Ezio, certo? Nos encontramos antes.
A garota sorrindo responde que sim, nos encontramos no tutorial que você passou. Você disse que se lembraria de mim, por acaso se esqueceu? Surro em pensamentos diz que por alguma razão suas memórias daquela época são um pouco vagas. Ele se esforça, então se lembra rapidamente de Sil e também de seus cavaleiros demoníacos. Você é aquela que se rendeu assim que me viu. Beru fala que ela fez um péssimo trabalho, sendo que deveria estar testando o jovem monarca. Deixando isso de lado, porque você ficou tão fraca, o que aconteceu no reino demoníaco? Sil responde, sobre isso, acho que eu devia explicar ao jovem monarca também. Você ouviu do Beru que o monarca das sombras erradicou o rei dos demônios e os outros nobres demônios, certo? Depois disso, a Casa Ladir se tornou a casa de demônios número 1 no reino demoníaco. Estivemos esperando pelo chamado do monarca das sombras no castelo demoníaco. Décadas se passaram, o monarca das sombras não nos chamou e nós vivemos uma vida pacífica. Mas problemas surgiram meio ano atrás. Um estimulante de amplificação de poder mágico, conhecido como pó estelar, começou a ser distribuído entre os demônios. Surro fica surpreso ao ouvir aquilo. Pensando nisso, acho que ouvi os demônios que lutei falando sobre isso. Sil continuava, apesar de que o pó estelar não tem tanto efeito nos demônios de rank alto com poder mágico alto, quando um demônio de rank baixo usa, ele pode aumentar o poder mágico grandemente, sem pagar nenhum preço. O pó estelar se tornou uma oportunidade para eles, e já que o monarca das sombras esteve ausente por um longo tempo, os demônios começaram a se juntar com um único objetivo em mente. Começaram a se rebelar contra nós, a Casa Ladir, que era protegida pelo monarca das sombras. Foi assim que a rebelião dos demônios eventualmente se tornou uma guerra. A Casa Ladir lutou contra eles para proteger o castelo demoníaco que o monarca das sombras nos confiou, mas nossa casa era muito fraca para se defender contra a rebelião de demônios e acabamos perdendo em meio ano. Os demônios que participaram da guerra não pararam por aí. Eles até sugaram sangue dos membros da minha casa, que fizeram de prisioneiros de guerra. Eles começaram a beber nosso sangue, o sangue dos nobres demônios de puro sangue, para que pudessem ficar mais fortes. Sil começa a tremer e dizia, foi assim que meu pai e o resto da minha casa foram sacrificados. Eu também perdi muito da minha força, porque muito sangue meu foi retirado. Sou patética, todo mundo morreu. Mas eu sobrevivi sozinha, agora que o reino demoníaco foi roubado, não sei o que deveria dizer ao monarca das sombras. Surro então fala, você fez um bom trabalho, teve vezes que pensei o que meu pai faria se ele fosse eu. Você e sua casa lutaram com suas vidas em risco na ausência dele, então acho que é isso que ele diria. Também sou grato a você por lutar pelo meu pai até o fim, vou te ajudar o quanto puder. Vamos reviver a Casa Ladir juntos. Sil. A mulher demônio fica surpresa e nesse momento se lembra de Sun Jinwoo quando ele invadiu o castelo demoníaco. Você não disse que a competição de hierarquia entre as casas de demônios é sempre intensa? Vou ajudar a Casa Ladir a se tornar o número 1. Sil começa a chorar e diz, jovem monarca, o nome da minha casa é Ladir. A garota enxuga suas lágrimas e sorri. De repente, uma mensagem do sistema aparece. A última sobrevivente dos nobres demônios de puro sangue, Sil, expressa seus sentimentos a você. Deseja recrutar a descendente do monarca das chamas brancas como sua companheira de equipe. Não perca o próximo capítulo de Solo Leveling Ragnarok aqui no canal. Lembrando que os vídeos da saga Solo Leveling saem antecipadamente para os apoiadores. Então clique em Seja Membro aqui embaixo do vídeo, escolha uma das categorias e curta os vídeos de Solo Leveling e outras sagas antecipadamente no canal. Comente aí o que acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.